Tudo bem, mancebos? Vozes verbais. Recentemente me perguntaram sobre isso no Instagram. Quais são as vozes verbais? Voz ativa, o sujeito pratica ação, sofrendo ação. Voz passiva, praticando e sofrendo, voz reflexiva. Assim, eu sei que fica meio turva a ideia na sua cabeça. Então, Éder compra imóveis. Éder é o sujeito praticando a ação de comprar imóveis. Imóveis são comprados por Éder. Voz passiva agora, porque o sujeito imóveis sofre ação verbal. Mas Éder se ama, ama a si mesmo, voz reflexiva. Mas eu quero falar com vocês sobre a voz passiva sintética. Rapidamente, verbo transitivo direto, já vi que rolou um Beyblade aí. Transitivo é o que pede complemento. Se pede complemento sem preposição, preposição a, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Se pede complemento sem preposição, transitivo direto, mas a partícula C, partícula passivadora, sem medo, ou pronome passivador. Mas também posso ter voz passiva sintética com VTDI, que é o que pede dois complementos, um sem preposição e um com preposição. Claro que neste contexto não vai aparecer o objeto direto, porque ele vai ser o sujeito. Ai, André, pelo amor de Deus, me dá um exemplo aí. Eu sei que dá um pouco de medo, mas pinta-se carro. Neste contexto, carro é o sujeito que sofre a ação. Carro é pintado por alguém. Então esse cara aqui é o sujeito paciente e o C é um pronome apassivador. Mas por que passiva sintética? Porque só este C transforma isso em voz passiva, o sujeito sofrendo a ação. E na passiva sintética não aparecerá o ser que pratica a ação de pintar o carro. Carro é pintado por alguém que eu não conheço, ok? Quero ampliar. Quero que vocês transformem aquele exemplo anterior de pinta-se carro para a voz ativa. Não quero voz passiva. Eu sei que você pintou aí. Pensou, carro é pintado, carros são pintados. Muitas pessoas fazem isso, transformam para a voz passiva analítica, que é aquela que eu faço com ser, estar ou ficar, normalmente, mas participe de outro verbo. Eu quero voz ativa, da voz passiva sintética para a voz ativa, sem medo. Só dois passos. Passo 1, vocês vão retirar o ser, que é o pronome apassivador. E o segundo passo é pôr o verbo na terceira pessoa plural, transformando o sujeito em sujeito indeterminado. Calma. Exemplo. Eu tinha, naquele exemplo, pinta-se carro, vou ter agora pintam carro. Carro, que era o sujeito paciente, neste contexto, vai ser simplesmente o objeto direto. Mas o verbo na terceira pessoa plural, sem a referência ao sujeito ali, claro, eu tenho um sujeito indeterminado. E assim eu tenho a voz ativa. É só isso, sem complicar. Eu sei que parece difícil. Mais um exemplo, então, porque meu coração é bom. Alugam-se salas. Salas são alugadas. Aqui é voz passiva sintética. Se eu usar salas são alugadas, voz passiva analítica. Eu quero voz ativa. Ativa, mancebinhos. Passo 1, retirar o C. Segundo passo, verbo na terceira pessoa plural. Exemplo, alugam salas. O que antes era sujeito paciente passa a ser objeto direto da voz ativa e o verbo na terceira pessoa plural, sujeito indeterminado. Ok, mancebos? Abraços. Muito obrigado. Estou também agora no YouTube. Profa Moraes, mesma coisa. Abraços. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.